Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É um privilégio mais uma vez estar aqui e nesse instante para comentar as lições bíblicas de discipulado. Eu quero convidar todos que querem nos acompanhar com a sua lição. A revista Discipulado 2 é a lição número 4, que tem como título O Discípulo e a Impureza. Nós temos aqui como texto bíblico: e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 de João, capítulo 3, versículo 3. Nós falamos em impureza, é bom que a gente esclareça que impureza, às vezes ela é alguma coisa ruim, mas na realidade existem muitas coisas boas que, se usadas de maneira incorreta, acabam se tornando impuras. Mas como isso? Um exemplo simples: quando a gente compra um mel, como sendo mel de abelhas, e se esse mel for adicionado a ele melado de cana ou um outro produto, o açúcar, então esse mel vai estar adulterado. Então ele não estará puro. Mas esse produto ele não nos fará mal. Não fará mal à nossa saúde física nem espiritual. Porém, ao comerciante, ao vendedor, ele usou de uma desonestidade. Ele adulterou um produto. Então esse mel está impuro. Assim acontece com leite e acontece com vários outros produtos. Mas o nosso foco nessa lição é tratar da impureza espiritual. É bom que a gente lembre que quando alguém adultera um produto, ele está sendo desonesto e ele está sendo manchado espiritualmente, ou seja, não está agindo de maneira correta, de maneira cristã. Mas a lição trata mais especificamente da impureza espiritual. E nós precisamos tomar cuidado, porque tem muitas coisas que Deus criou e puras, mas a maneira que o homem as usa, as pratica, acaba tornando-as impureza. Um exemplo: Deus criou a família, o casamento. O casamento foi criado com os propósitos legítimos, propósitos excelentes por Deus. Mas infelizmente, o homem sem temor a Deus, o homem que não observa a palavra de Deus, faz do casamento uma coisa terrível. Estão querendo dizer que até é possível casar duas pessoas de um mesmo sexo. Mas na verdade, quando fala de casamento, nós falamos de casal. A palavra casamento é originária de casal, e casal se forma com pessoas ou até mesmo animais de sexo oposto. Então, nós precisamos tomar cuidado com a impureza. E a lição que nós estaremos estudando aqui, nós estaremos comentando brevemente, ela fala da impureza, um obstáculo à santificação. Mas o que é impureza? Os dicionários definem o termo impureza como sujeira, contaminação, imundícia, pecaminosidade, mácula e etc. Assim, o que se encontra em estado de impureza está ou é impuro, imundo, contaminado, sujo, sórdido, sensual, lúbrico, inquinado, imoral, obsceno e etc. Então nós precisamos tomar cuidado, porque tem muitas coisas no conceito humano, no conceito mundano, são puros, mas do ponto de vista bíblico é impuro. E nós precisamos estar atentos a isso para não entristecermos a Deus. Então tudo que é sensual, tudo que é sujeira, tudo que é imoralidade, tudo que é sórdido, deve ser evitado. E aí nós vemos aqui no primeiro ponto dessa lição, primeiro ponto do primeiro tópico: Israel é um povo chamado para ser santo. A nação de Israel, uma nação com a qual Deus tem um pacto. Deus formou essa nação partindo de Abraão. Abraão teve um filho, o filho da promessa, Isaac. Isaac teve o filho da promessa, Jacó. Jacó teve 12 filhos que formam a nação de Israel hoje. E Deus tirou a nação de Israel, que estava sendo escravizada no Egito, e levou para a terra que havia prometido a Abraão e aos seus filhos, e com o propósito de fazer dela uma nação santa. E por quê? Porque Deus queria que a nação de Israel glorificasse o seu nome. A nação de Israel
mostrasse as suas maravilhas, o seu amor, o seu poder, os seus cuidados para com o ser humano. E Deus chamou a nação de Israel e levou-a para a terra de Canaã, para ali fazer dela uma nação santa. Porém, havia uma condicional: eles permaneceriam naquela terra se permanecessem fiéis ao Senhor. Então, Israel, um povo chamado para ser santo. Deus tinha um projeto especial com a nação de Israel, para que fosse uma nação que o glorificasse. E a nação de Israel, por desobediência, acabou cedendo às impurezas e por isso perdeu a sua terra, foi espalhada pelo mundo e ficou fora da sua terra por vários anos. E agora, recentemente, ou seja, em 1948, foi reconhecido novamente como nação. Mas por quê? Por causa da impureza. Por causa da desobediência, a nação de Israel foi expulsa da sua terra e ficou fora dela esse tempo todo. Mas o outro grupo que Deus levantou na terra para representá-lo é a igreja. A igreja, uma noiva imaculada. Tal como Israel, o imperativo moral do Evangelho é a santificação. A igreja é santa e imaculada. É interessante observar que quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de igreja aqui no sentido espiritual ou no sentido individual de cada crente com Deus. Ou seja, nós estamos tratando aqui individualmente de cada pessoa que tem e mantém uma comunhão com Deus. E aí é interessante observar que a igreja, ela é submissa a Deus. Então, quem não é submisso a Deus, tem que dar uma olhadinha, tem que fazer uma reflexão, que pode ser que essa pessoa, mesmo estando congregando em uma organização religiosa, mesmo estando portando uma Bíblia, ela pode não ser igreja, porque uma das características da igreja é a submissão. Então, a igreja, uma noiva imaculada. E a igreja tem a noiva como símbolo, porque os casamentos tradicionais, embora estão mudando hoje, mas os casamentos tradicionais, a noiva geralmente vem vestida de branco, com vestido todo limpo. Por quê? Branco é sinônimo de pureza, e qualquer mancha, qualquer mácula pode ser vista. E a igreja do Senhor, ela é sem mancha, sem mácula, sem rugas, porque ela é santa. E a igreja do Senhor está na terra para que o nome de Deus seja glorificado através dela. Então, a igreja também é uma representante de Deus na terra. Nós temos aqui no segundo tópico o modelos de impureza. A vida de pureza é um imperativo para o crente. É um imperativo. O imperativo é aquilo que é inegociável, ou seja, tem que ser observado. A vida de pureza é uma ordem de Deus para a igreja. Então, por isso, devemos fugir de toda impureza em qualquer forma que aparecer. Então, uma das formas da impureza, um dos modelos de impureza, é olhos impuros. Olhos impuros. Ninguém está livre de ver o que não deveria ver, de ver o que não quer ver. Porém, existe pelo menos 3 olhares. Existe o olhar acidental. Você viu por acidente, você virou o olho e acabou se deparando com uma coisa desagradável. Então, esse olhar acidental. Mas tem aquele olhar insistente, que a pessoa insiste em olhar. E tem aquele outro olhar, o olhar concupiscente. Então, por isso, nós vamos tomar cuidado, porque através dos nossos olhos, as coisas boas poderão entrar no nosso corpo e coisas más também. Então, modelos de impureza, olhos impuros. Nós não devemos fixar os olhos naquilo que é desagradável, naquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Então, nós precisamos estar atentos, porque vez por outra somos confrontados, nos deparamos com imagens horríveis, com coisas desagradáveis. Porém, isso é o olhar acidental. Viu que não é conveniente, então viramos
o olho para outro lugar. Desviemos o nosso olhar dessas coisas. Então, modelos de impureza, olhos impuros. Outro, desejos impuros. Nós temos que estar atentos porque nós somos carne e osso. E nós desejamos coisas boas e também desejamos coisas ruins. Por isso, precisamos estar atentos, estar sempre mantendo uma vida de comunhão com Deus, para que nós consigamos crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Porque a Bíblia diz que os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Por isso, precisamos estar atentos, porque senão corremos o risco de ceder às tentações. E nós temos aqui a citação aos Gálatas 5, 19, 20 e 21, que fala as obras da carne. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e etc. Então, as pessoas que vivem na prática dessas obras, diz a Bíblia, não estão agradando a Deus e por isso estão sem salvação. Estejamos atentos, porque os modelos de impureza, os principais aqui citados, a impureza dos olhos, os desejos impuros, pode nos afastar de uma vida de comunhão com Deus. Mas e como permanecer puro? Olha, para permanecermos puros, precisamos estar na dependência, escondidos em Deus. Escondidos em Deus. E aí, o apóstolo Paulo também nos orienta para que nós estejamos revestidos com a armadura de Deus e firmes no combate, tendo os lombos cingidos com a verdade, envergando a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé. Podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, se nós estivermos escondidos em Deus, nós conseguiremos permanecer puro, porque olha, não existe ninguém super crente, não existe ninguém forte, existe um Deus forte que pode nos esconder nele, nos guardar, nos ajudar a vencer, a permanecermos puros, a vencermos a carne ou a crucificarmos a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí, como eu já disse anteriormente, a outra maneira de permanecer puro é crucificando a carne, a outra, desviando os olhos do mal, a outra, renovando-se no Espírito. Como renovar no Espírito? Levando uma vida de oração, de leitura, de meditação na palavra do Senhor, uma vida de adoração ao Senhor, porque estando com a nossa vida espiritual em dias, nós estaremos em condições de nos mantermos puros diante de Deus. Estando sempre gozando de uma vida de comunhão com Deus, nós teremos condições de nos mantermos puros. Por isso, cuidemos, porque a impureza é um grande obstáculo à nossa comunhão com Deus. Cuidemos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Busquemos sempre a ajuda de Deus, porque por nós mesmos não conseguiremos vencer. Eu quero já encerrar essa lição e nesse instante eu te convido para orarmos, clamando pela misericórdia de Deus. Senhor Jeová, eu louvo, eu exalto, eu glorifico e eu adoro o Senhor. E eu peço pela tua bondade, ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos puros, fiéis ao Senhor, a não concordarmos com esse mundo de miséria, esse mundo de pecado, mas em todo tempo sejamos fiéis ao Senhor e glorifiquemos o teu nome através dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas atitudes, pois sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Pela tua bondade, continue nos guardando embaixo das tuas mãos poderosas. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém.